A graça e a paz, queridos. Seja bem-vindo a mais um Bíblia em Foco nesta semana. E graças a Deus estamos juntos aprendendo da palavra do Senhor, crescendo em conhecimento da Bíblia. E hoje não será diferente. Como você já deve saber, nós estamos estudando o livro de Gálatas. Terminamos o livro de Efésios e estamos estudando o livro de Gálatas. A graça e a paz, Renan. Graça e a paz, pastor. Graça e a paz, meus irmãos que estão nos assistindo. Vamos começar com a nossa revisão da semana passada, já que nós começamos e introduzimos o assunto de toda a carta, demos aquele panorama e já começamos ali do primeiro capítulo de Gálatas, onde Paulo já começa, começa suave ali com a igreja de Gálatas, falando: eu não acredito que vocês já deixaram o evangelho que eu preguei a vocês para outro evangelho, né? No versículo 1, Paulo começa ali já reforçando a sua autoridade apostólica, né? E a veracidade também do evangelho que ele tinha recebido por revelação por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo exorta ali a igreja no começo, dizendo que eles haviam deixado o evangelho para seguir outro evangelho, que na verdade não é outro a não ser uma invenção. É o adicionar coisas ao evangelho, elementos. No caso ali, eram leis do judeu, do povo judeu, mais especificamente sobre circuncisão, restrições alimentares e a guarda do sábado. Então, Paulo fala que eles deixaram o evangelho para seguir isso. E Paulo diz que, ali mais pro finalzinho do estudo, que se alguém, ou ele mesmo, ou até mesmo um anjo viesse do céu ali e pregasse outro evangelho diferente do que ele ensinou, que seja considerado amaldiçoado. Então, Paulo, ele fecha ali o cerco e diz: olha só, o evangelho é esse, qualquer adição é maldição. A pessoa que adicionar algo a isso deve ser considerada amaldiçoada. Então, por fim, Paulo diz que o interesse maior dele é agradar a Deus e não aos homens. Ele não estava muito preocupado com o que as pessoas diziam dele ou com a própria reputação dele. Então, quando Paulo ele se defende a sua autoridade de apóstolo e a doutrina que ele prega, Paulo não estava muito preocupado com ele em si, mas com a credibilidade do que ele falava e do ministério que ele havia recebido da parte de Deus e da doutrina que ele recebeu por revelação da parte de Deus também. Então, Paulo estava preocupado em agradar a Deus através do ministério dele, do que agradar aos homens que estavam, de certa forma, tentando minar a autoridade dele e a confiabilidade do evangelho que ele tinha anunciado. Este é o estudo da semana passada e a gente segue a partir de agora do capítulo 1, versículo 11 em diante. É isso aí. Nós vamos hoje estudar do capítulo 11 ao 24 e do capítulo 2, do 1 ao 10. Então, são dois trechos bem grandes que nós vamos ler daqui a pouco. John Stott, a gente está estudando Gálatas com base nos estudos de John Stott. Ele coloca dois temas aí para a gente estudar. O primeiro ele coloca como mudança radical, que é a mudança que o evangelho faz na vida de alguém, que nós vamos ver de Gálatas 1, do 11 ao 24, e um só evangelho, que não há outro evangelho do qual devamos viver e crer. Então, serão duas porções aí que nós iremos estudar hoje, nesse estudo de Gálatas, Vida pela Graça. Então, vamos ler Gálatas capítulo 1, do 11 ao 24. Vamos lá. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim,
para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por 1 hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ele operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Muito bem. E aí, a leitura é um tanto grande, mas se faz necessária para que nós entendamos tudo que virá pela frente aí, tá bom? Então vamos para o ponto 1. Oi, cadê o ponto 1? A produção não colocou o ponto 1, né? Então vamos aqui eu vou aqui na outra anotação aqui. Nós temos o ponto 1 aqui. Vamos lá. Leia Gálatas 1, do 11 ao 24. Para provar que havia recebido o evangelho diretamente de Cristo, Paulo apresenta evidências a partir de sua própria biografia, sua vida radicalmente transformada. Paulo se atreve a chamar o evangelho que prega de meu evangelho, não porque eu tivesse criado, mas porque foi revelado a ele com exclusividade, né? Então aí vem, agora sim, para a pergunta 1. Uhum. E a pergunta é: por que Paulo teve o cuidado de rebater a acusação de que havia recebido o evangelho de outra pessoa? Não está no slide também não, né? Não. Que beleza. Mas vamos lá. Mais uma vez, então, por que Paulo teve o cuidado de rebater a acusação que havia recebido o evangelho de outra pessoa? Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele defende mais uma vez o seu evangelho, o evangelho de Cristo, mostrando aqui que ele é até incisivo, que o evangelho não foi dado por homem, mas foi aprendido diretamente de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa revelação especial que ele recebeu, né? Nem a fonte do seu evangelho, nem o método que o apóstolo Paulo recebeu eram humanos. Então ele quis enfatizar muito bem isso. Ele tinha essa necessidade de mostrar porque ele estava sendo acusado.
Então, como a gente viu semana passada, ele se defende. O evangelho ele veio por revelação de Jesus Cristo. Isso não diz respeito a uma revelação geral, disponível a todos que recebessem, mas uma revelação especial e pessoal também para Paulo. O verdadeiro evangelho não tem origem humana, e aí é onde a gente cita o verso 11 e 12. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum. E o verdadeiro evangelho é uma revelação divina. E lá no versículo 12 ele diz, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. Sua origem não é terrena, mas celestial. Não é humana, mas divina. Não é focada no homem, mas em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele, mais uma vez, ele reforça a identidade, né, do evangelho na sua vida, que não foi algo simplesmente que ele criou, não foi algo dado por pessoas, mas foi algo que ele recebeu diretamente de Cristo. Então, ele tem, mais uma vez, o cuidado de rebater essas acusações de que tinha recebido o evangelho de outra pessoa. Renan? O Augusto Nicodemos, ele fala que tem um livro dele chamado Apóstolos, eu acredito que eu tenho até indicado ele lá no início da nossa exposição aos Efésios. Sim. E ele fala sobre o que constituía um apóstolo, né? Ele fala que um apóstolo ele tem a necessidade de ter sido uma testemunha ocular de Jesus Cristo e ele foi escolhido para estabelecer as bases do evangelho e da doutrina. Então, Paulo afirma o seu apostolado ao dizer que ele recebeu esse evangelho através de uma revelação divina. Então, Paulo está ali nessa posição de estar estabelecendo doutrina e ter sido testemunha também ocular de Jesus Cristo ali, quando ele recebeu essa revelação ali na estrada de Damasco e teve um encontro com Jesus. Muito bem. Ponto 2. Após surpreendente afirmação de que recebeu uma revelação de Deus sem intervenção humana, Paulo passa a provar sua declaração pela história, isto é, com a sua própria bibliografia. A situação antes, durante e depois da conversão mostra que ele claramente recebeu o evangelho diretamente de Deus, não de qualquer ser humano. E aí vem a pergunta. Paulo havia recebido uma revelação direta de Deus. Como você pode usar as escrituras, revelação de Deus para nós, para decidir a quem você permite exercer influência em sua vida? Quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, a gente mais adiante vai conseguir observar e vai ver que, e também lá em Atos a gente encontra, que os apóstolos, eles afirmaram e compactuaram com a pregação do evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo pregava aos gentios. Tanto é que chega-se à conclusão de que os discípulos seriam os discípulos de Jerusalém e Paulo o discípulo ou o apóstolo aos gentios, com a pregação do evangelho, né? Fala que apertaram-se as destras, né? Ou seja, apertaram-lhe as mãos, confirmando que o evangelho que Paulo pregava é um evangelho recebido da parte de Deus, certo? E para a gente ter isso como base, a gente responder a pergunta aqui, Paulo recebeu essa revelação direta de Deus e é o que nós temos escrito hoje. E como a gente pode usar essa revelação, chegou até nós, que nós não temos o poder de modificar ou alterar, nem mesmo um anjo poderia fazê-lo, né? Então, como a gente usa as escrituras para decidir quem vai ter influência ou não sobre as nossas vidas. A primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte, a gente está olhando aqui para o versículo 12, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa é a revelação que nós temos disponíveis a nós aqui no Novo Testamento. E eu só vou conseguir usar a Escritura se eu a conhecê-la. A gente falou isso, não sei se no estudo passado, mas Jesus faz o que lá em Mateus 4 na tentação? Usa a própria Escritura
para confrontar o diabo, né? E o pior é que o próprio diabo usa a escritura também. É por isso a necessidade de nós estarmos, nós termos o conhecimento bíblico suficiente para conseguir lidar com as situações da vida, as coisas que nós vamos enfrentar no dia a dia. Oséias 4:6, Deus diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A versão mais conhecida: meu povo padece por falta de conhecimento. E isso é real. Quando a gente não conhece o Deus que a gente serve, a gente acaba criando deuses a partir do nosso próprio entendimento, ou a partir de um cristianismo cultural, um cristianismo popular que está na boca do povo, um Deus de amor, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a palavra de Deus para que a gente consiga saber quem vai exercer ou não influência sobre a minha vida. E eu preciso conhecê-la para que isso aconteça. Eu preciso também reconhecer a palavra de Deus como autoridade sobre a minha vida. A gente tem na teologia revelações, certo? Primeiro a gente tem a revelação geral, que é as coisas criadas, o céu, a terra, o mar, né, os animais, o homem, toda a criação ali revela e manifesta a glória de Deus, essa revelação geral de Deus para a humanidade. E nós temos a revelação especial, que é a palavra de Deus, que é quando o Senhor escolhe e de forma voluntária, se revela ao homem. Então aqui tem uma definição do Miller de Erickson, na sua teologia sistemática, que ele diz o seguinte: a Bíblia como revelação especial. Revelação especial significa a automanifestação de Deus a pessoas em particular, em momentos e lugares específicos, dando-lhes condições para que tenham um relacionamento redentor com Ele. Foi isso que Deus fez no decorrer da história ali do povo de Israel. O Senhor foi se revelando ao povo e o Senhor inspirou alguns autores bíblicos para que eles registrassem aquilo que Deus revelou a eles. E foi o que aconteceu com Paulo também. O Senhor se revelou a Paulo e Paulo recebeu essa revelação e a partir dali ele prega o evangelho recebido da parte de Deus. Então, o Senhor ele se revela no decorrer da história e ele escolhe fazer isso em momentos específicos e nós temos a revelação especial. Então, isso significa que a revelação especial é, antes de tudo, particular. Deus revela a si mesmo para um povo específico, justamente o povo que forma a história da Bíblia. Assim, Deus pode fazer conhecido de forma real e verdadeira e de forma adequada. É o Iago Martins que disse. Então aqui nós temos a revelação especial. Então, em que estima nós colocamos a palavra de Deus sobre as nossas vidas? O Deus que escolheu se revelar na história através de autores, e temos hoje a palavra de Deus, nós temos ela como autoridade. A pergunta é: quem nós deixamos que exerça influência sobre as nossas vidas? A primeira coisa que a gente tem que colocar é a palavra de Deus como autoridade suprema sobre a minha vida, certo? A segunda coisa que nós precisamos olhar, lá em Colossenses 1,18, o que diz? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus que foi revelada a nós tem Cristo como cabeça. Cristo é o Senhor supremo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele tem supremacia em toda a criação, em todas as coisas. E nós somos parte desse corpo de Cristo. Então, primeiro nós temos que conhecer as Escrituras, temos que ter ela como autoridade sobre as nossas vidas, e nós temos Cristo como cabeça. Ele deve exercer, primeiramente, a influência sobre as nossas vidas. E nós temos dentro da igreja o quê? Nós estudamos lá em Efésios sobre alguns papéis, alguns dons que o Espírito distribui dentro da igreja. E alguns desses dons são dons de ensino dentro da igreja. Lá em Efésios 4, 11 e 12,
diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus institui e entrega, ele capacita os seus filhos para dons, com dons e tarefas específicas, ele está apenas distribuindo papéis dentro do corpo, não são hierarquias de poder, né? Eu, supervisor, não tenho poder sobre os membros e os líderes da pedra angular. Nós estamos ali para servir cada um com os seus papéis. Isso a gente olha e lembra de Efésios, né? Quando Paulo fala da sujeição mútua de uns para com os outros, apenas com papéis distintos a serem exercidos dentro do corpo de Cristo. Então, quando a gente fala de influência, nós temos que tomar muito cuidado, porque primeiro é a palavra de Deus e Cristo como cabeça. Depois nós temos papéis dentro da igreja. Nesses papéis de ensino dentro da igreja, é sempre importante nós analisarmos tudo de acordo com a palavra de Deus, e nós devemos sim colocar as nossas vidas debaixo das pessoas que ensinam dentro da igreja, para que esse ensino tenha influência sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo que eu, enquanto cristão, eu analiso de acordo com a palavra de Deus se aquilo que está sendo dito é realmente como é. E a gente lembra novamente de Atos 17:11, que fala dos bereanos que analisavam as escrituras enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo anunciava o evangelho. E Lucas diz que eles eram mais nobres que os tessalonicenses por causa disso. Então nós, enquanto igreja, que influência as pessoas devem ter sobre a nossa vida? A influência que a Bíblia permite que ela tenha. Enquanto nós estamos, enquanto igreja de Cristo, inseridos em um corpo com papéis diferentes, nós temos que praticar essa sujeição mútua, sabendo que nós todos temos um só Senhor, e que nós iremos prestar contas diante de Deus daquilo que temos recebido, mas que nós não temos essa necessidade de um intermediário entre Deus e os homens, uma pessoa que é a autoridade suprema sobre a minha vida. Nós temos a palavra de Deus e temos Cristo como cabeça. Amém, cara. Então, bora lá. Ponto 3. Antes de sua conversão, Paulo era um preconceituoso fanático, inteiramente dedicado ao judaísmo e à perseguição de Cristo e da sua igreja. Uma pessoa nesse estado mental não consegue mudar de posição, não há um reflexo condicionado ou qualquer outro recurso psicológico que possa convertê-lo. Só Deus poderia alcançá-lo. E foi assim que Deus fez. Aí vem a pergunta, né? Não está no slide também, né, Renan? Não. 3.1. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: considerando a sua reputação, como Paulo poderia esperar que a igreja recebesse como um suposto novo convertido? É uma pergunta bem interessante, porque dá para a gente falar um pouco, talvez até para o nosso aprofundamento aqui, como a gente está aqui realmente para aprofundar mais na palavra, um pouco, como está aí no slide, um pouco sobre a vida antes de Cristo, vamos colocar assim, de Paulo. Só para, se você não conhece, você conhecer e entender um pouco esse contexto aí, né? Até porque, assim, parece uma pergunta um tanto preconceituosa, como que as pessoas iriam receber o suposto novo convertido, porque o apóstolo Paulo, o seu passado o condena, né? O condenava, porque, como a gente vai ver aqui, ele era um perseguidor, como o John Stott coloca aí para nós, já dando essa introdução. De fato, ele era fanático, totalmente inteirado ao judaísmo, perseguia a igreja. É isso que a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Paulo, ele era judeu, ele foi circuncidado, que era uma prática do judaísmo. Ao 8º dia, os meninos eram circuncidados. Era da tribo de Benjamim, ele era da seita dos fariseus, nasceu em Tarso, foi enviado pelos pais para aprender aos pés de Gamaliel, e ele era um estudante
erudito, poliglota, muito culto, de personalidade e temperamentos fortes, um líder do judaísmo, um rabino de qualidades incomparáveis em sua nação. Então, olha só, né? Se a gente for olhar, isso são qualidades. Só que percorria o apóstolo Paulo com grande desenvoltura os corredores do saber teológico. A tradição dos pais era mais do que a lei escrita, incluía também o corpo de ensino oral, que era complementar à escrita e gozava dentro do judaísmo de igual autoridade. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade dentro daquele contexto do judaísmo e dessa seita dos fariseus. Possivelmente era um membro do Sinédrio e o seu braço direito na perseguição à igreja. Paulo se revelou como antagonista implacável do evangelho, não apesar de ser, mas precisamente porque era um judeu exemplar, um fariseu de puro sangue. Então, o apóstolo Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele se autodenominou insolente, blasfemo e perseguidor, lá em 1 Timóteo 1,13. Ele devastou a igreja, como ele mesmo coloca, Gálatas, a gente vai, 1,13. Ele assolou a igreja, exterminou em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus, não poupava nem os lugares sagrados, pois entrava nas sinagogas para castigar os crentes, forçando eles a blasfemar. Depois de lançar muitos dos santos nas prisões, contra eles dava o seu voto quando os matavam. Paulo perseguiu os cristãos, a religião dos cristãos e o Deus dos cristãos. Então, esse era o Paulo. Por isso, as pessoas talvez não iam acreditar na conversão de um homem como esse. Pense você, sendo prático, né? Você olha para a vida de alguém que, como John Stott coloca aqui, que naturalmente ele não poderia mudar, naturalmente, numa ordem natural, humana, com seus próprios esforços, ele não conseguiria mudar, mas aí ele tem um encontro, como o apóstolo Paulo teve, um encontro real que mudou a vida dele, mas a igreja ainda poderia ficar um pouco um pé atrás com o apóstolo Paulo. Porém, com razão, né? E com razão. Porém, entretanto, aí a gente vê a vida, né, depois de Cristo. Depois de falar do seu passado ali no próprio texto ele cita, a gente vê que ele passa a tratar do seu presente e contar como foi sua conversão. Ele destaca que a sua transformação ocorreu em sua vida, não havia sido causada pelos judeus nem pela igreja, mas sim por um milagre espiritual operado pelo próprio Deus. Mais uma vez, ali o apóstolo Paulo defende a questão do apostolado na vida dele, né? A legitimidade da sua conversão, um encontro transformador e miraculoso que ele teve com o próprio Deus, com Jesus. Então, aí Paulo espera que a igreja aceite a legitimidade da sua conversão, e a gente cita aí os versículos 15 e 16. Ele diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca alguns pontos aqui, que Deus o chama, tem um chamado na vida dele mesmo, separa ele mesmo antes do seu nascimento, chama ele para um ministério específico, revela o seu Filho, que é Cristo nele, e o prepara e o comissiona com esse chamado específico para pregar aos gentios. Então, a prova, o testemunho verbal na vida de Paulo, com essa experiência que ele teve com Jesus, ajudaria então ele aqui é a pergunta, ser recebido aí pela igreja. Você não quer falar alguma coisa? Eu lembro de um dos versículos em uma de suas cartas que Paulo fala: eu, o mais miserável de todos os homens, o mais pecador de todos os homens, né? Sim, verdade. Amém. Então vamos lá. Aí as próximas duas perguntas são bem pessoais, então fica aí para sua reflexão. Uma mudança surpreendente na vida de uma pessoa pode ter diferentes significados.
quando Deus operou uma importante transformação em sua vida que, a princípio, as pessoas não entenderam, que operação que Deus fez na sua vida, talvez a sua própria conversão também, sua família não entendeu, seus amigos não entenderam, então, nesse momento você vai poder compartilhar lá no seu grupo a sua experiência. E a outra pergunta é: quais são as grandes mudanças que o conhecimento de Cristo trouxe à sua vida? Então, você também vai poder compartilhar disso lá no seu grupo. Você quer comentar alguma das duas? Sobre essa segunda pergunta, eu queria comentar justamente sobre a temática dessa carta, que é a justificação pela fé. A gente até estudou com os meninos da igreja as 5 solas da Reforma, né? E uma delas é a sola fide, que é a justificação somente pela fé em Cristo, né? É pela fé mediante a graça de Deus sobre nós que está em Cristo. Então, eu, Renan, que cresci dentro da igreja, e quando me deparei com isso, você acaba por muito tempo achando que você vai na igreja e você faz as coisas certas e você tá tudo certo com Deus, né? Tipo assim, tô lá, tô cultuando, tô cantando e tudo mais, tô tocando e tá tudo certo. E aí você começa a se encontrar com Cristo na palavra e percebe que o seu problema é muito maior. A sua inimizade com Deus é muito maior. Você tem que sair da morte para a vida. E essa ação vem do próprio Deus operando em nós. E quando eu me encontro com Jesus na palavra dessa maneira, eu percebo que não depende de mim, mas sim do que Jesus fez, e que eu sou lavado, remido, justificado pelo sangue de Jesus e porque ele fez, e somente por ele, fui salvo somente por ele. Isso é um momento em que você tem que quebrar todo o seu orgulho, todo o mérito próprio, tudo que você acha que você faz, e ao mesmo tempo que um peso é tirado de você, porque já não é mais na sua força, no seu poder, você não se salva, você não se liberta, você não se cura e não se santifica. Você tem quem faz isso por você. E aí isso é libertador. Isso quando eu me deparei com textos da justificação pela fé, eu falo que realmente minha vida foi transformada. Eu já não vivia naquela, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, sabe? Então isso muda, o conhecimento de Cristo muda a vida da gente. Verdade. Ponto 4. Leia Gálatas, né? Capítulo 2, verso 1 ao 5. Um dos modos empregados. Então a gente sai aqui daquela primeira parte e nós tratamos da mudança, né, de vida, mudança radical, a gente parte para um só evangelho. Então vamos lá. Um dos modos empregados pelos falsos mestres para minar sua autoridade foi afirmar que o evangelho dele era diferente dos outros apóstolos de Cristo. Para provar sua independência em relação aos outros apóstolos, Paulo afirmou que havia feito uma única visita a Jerusalém em 14 anos e que essa visita havia durado apenas 15 dias. Mas para provar que seu evangelho era idêntico ao deles, Paulo afirma que quando fez uma visita com mais tempo a Jerusalém, sua mensagem foi endossada e aprovada por eles. Nesses versos, quais pontos Paulo se esforça a abordar? Nós não iremos agora fazer a leitura novamente, mas vamos expor versículo a versículo e extrair esses pontos aí que Paulo estava abordando aqui a igreja aos Gálatas. A gente tem que sempre lembrar que a gente volta lá no capítulo 1 que Paulo fala, vocês saíram do evangelho e estão em outro evangelho, e agora o que Paulo está fazendo é trazendo autoridade novamente ao seu ensino e também ao seu apostolado, certo? Então ele está falando aqui de uma viagem que ele fez a Jerusalém, né, e que começa aqui no capítulo 2. A primeira coisa é que essa passagem aqui, a gente tem que entender que isso aqui aconteceu antes daquele concílio de Jerusalém, em Atos 15. Lá em Atos 15, os irmãos podem ler depois, fala de um concílio, em que Paulo vai lá a Jerusalém e eles acabam dando uma carta de recomendação ali para que Paulo pudesse pregar o evangelho
só dá algumas recomendações para Paulo, mas o ministério de Paulo ali é reafirmado lá na igreja de Jerusalém, certo? Esse aqui é um momento anterior. Ele está falando de um momento antes desse Atos 15. E a gente tem alguns pontos a considerar aqui que João Calvino fala que eu acho interessante. Quanto a mim, creio que ela foi escrita não somente antes de Paulo ter chegado a Roma, mas também antes do concílio ser instalado e de os demais apóstolos tomarem a decisão final a respeito das observâncias cerimoniais. Isso é João Calvino que diz. Paulo provavelmente, isso aqui é um ponto interessante, que Calvino levanta sobre isso aqui ter acontecido antes de Atos 15. Porque se Paulo tivesse já ali a recomendação do concílio de Atos 15, provavelmente Paulo teria usado a autoridade do concílio para se defender. Ele teria falado algo mais ou menos assim: olha só, não sei por que vocês abandonaram o evangelho que eu estou pregando e ouviram esses outros irmãos que pervertem a minha mensagem, uma vez que tanto eu quanto Pedro e todos os apóstolos lá de Jerusalém estamos todos de acordo que o evangelho que eu prego é o evangelho verdadeiro. Mas não foi isso que aconteceu. Tem até um episódio que vai acontecer, se não me engano, já no próximo estudo, de que Paulo repreende Pedro quando Pedro se levanta da mesa quando chega os irmãos judeus e ele está comendo com os incircuncisos, né? Os cristãos. Então, outra coisa que Calvino diz é: se já tivesse acontecido o concílio de Jerusalém, não teria por que Pedro levantar ali da mesa, e seria algo, uma falha no ministério de Pedro, né? Eu dei a assinatura de que o ministério de Paulo é autêntico, mas na hora que chega os irmãos de Jerusalém, eu levanto da mesa, né? Exato. Então, esse aqui possivelmente aconteceu antes. Então, ali no versículo 1, depois de 14 anos, ele sobe para Jerusalém com Barnabé e leva também Tito. No versículo 2, ele já fala: eu subi por uma revelação. O que Paulo fala aqui? Olha só, eu estou indo para Jerusalém, vou pregar lá o evangelho que eu tenho pregado entre os gentios, e eu recebi isso por meio de uma revelação de Deus para que eu fosse lá e as coisas fossem esclarecidas. Então, olha aqui. Agora Paulo confirma seu apostolado e doutrina não somente por meio de obras, mas também de revelação divina, visto que Deus conduzira aquela viagem que tinha como objetivo a confirmação da doutrina de Paulo. A doutrina foi confirmada não somente pela aprovação dos homens, mas também pela autoridade de Deus. Então Paulo afirma aqui que ele comunicou lá em Jerusalém o mesmo evangelho que ele estava pregando lá entre os gentios. Então a palavra de Deus aqui no versículo 2, a gente sabe que a palavra de Deus ela não falha, sabe? Mas, aí tem uma citação: a consciência dos homens, enquanto duvida e hesita, não tira qualquer proveito do ministério da palavra. Então, por isso que Paulo vai e defende a sua autoridade e a autenticidade da sua mensagem pregada. O Paulo está querendo dizer realmente o seguinte: olha, para que os meus trabalhos passados não sejam desprezados e se tornem inúteis, esclareci a dúvida que aflige a muitos. Quem merece a confiança de vocês, eu ou Pedro? Pois, em tudo que tenho ensinado, ele e eu estamos de pleno acordo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 2. No versículo 3, ele só traz uma confirmação do que ele estava dizendo no versículo 2. Ele diz: olha, nem mesmo Tito, que era grego, ele foi ali persuadido ou constrangido, como diz o versículo, a circuncidar-se. Então, por que vocês estão seguindo quem fala que vocês precisam se circuncidar sendo gentil? A gente tem que destacar aqui um episódio lá em Atos 16:3, em que Paulo circuncida Timóteo. E isso ele faz pela consciência de alguns fracos. E o que a gente precisa entender aqui? Naquele momento, Paulo estava lidando com pessoas fracas e ele tratou eles com ternura. Mas em Gálatas era questão diferente. Eles estavam minando a autoridade apostólica de Paulo e a sua doutrina. Então aqui a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que encontrar ali. Paulo diz, né, em algum momento, que ele se fez
de tudo para ganhar a todos, né? Então, Paulo ele tinha muita sabedoria em seu ministério. Então, lá em Romanos 15:1, suporte a debilidade dos fracos. Se vocês lerem lá, Paulo vai estar em um contexto em que ele dá suporte aos fracos. E aqui um equilíbrio, assim como também precisamos resistir com vigor aos inimigos astutos que espreiteiam deliberadamente nossa liberdade. Então aqui era uma questão de liberdade religiosa, de liberdade cristã, de liberdade da consciência. Não era um mero faço isso ou não faço. Era questão de eu preciso fazer isso para ser salvo. Era isso que estava em jogo. Eu preciso fazer isso, isso e isso, senão a minha salvação em Cristo não vale. Eu preciso fazer algo a mais para que isso aconteça. E no versículo 4, quando ele diz assim, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Ele está falando justamente disso. Quando ele disse que Tito não fora constrangido, seus leitores puderam entender que a circuncisão não é condenada como algo ruim em si mesmo, e que o assunto da disputa era a obrigação de praticá-la. Era como se Paulo dissesse, estaria pronto para circuncidá-lo se questões mais relevantes não estivessem envolvidas. Os falsos irmãos pretendiam estabelecer uma lei e Paulo não se renderia a isso. Então, o que estava em jogo aqui? A liberdade em Cristo. A justificação pela fé somente. Só pela fé que somos salvos. Não por obras da lei ou obras a mais que eu possa fazer. E por fim, o versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Essa firmeza é o selo da doutrina de Paulo, pois quando os falsos irmãos que desejavam tão somente um motivo para acusá-lo se empenharam ao máximo e Paulo continuou firme, não houve mais lugar para a dúvida. Aqui Paulo está dizendo que todos nós somos servos uns dos outros, mas sabemos também que todos servimos ao mesmo Senhor e que a liberdade na nossa consciência não deve ser alterada por homens ou leis externas. Romanos 9:29 diz o seguinte, mas é judeu o que é no exterior, e circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está fazendo é defendendo a liberdade do cristão em Cristo Jesus. A circuncisão ela é feita no coração. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. O que Paulo preserva aqui é a verdade do evangelho no finalzinho do versículo. Ele diz, olha, eu fiz isso para que vocês tivessem essa liberdade, eu passei por isso lá em Jerusalém, e mesmo assim vocês voltaram para outro evangelho. Então eu defendi lá, diante dos irmãos de Jerusalém, a verdade do evangelho, a pureza do evangelho, e é nessa liberdade que vocês podem permanecer. Muito bom. Ponto 5. Leia Gálatas 2, do 6 ao 10. Paulo via tudo claramente. Não tratava só de costumes judaicos ou gentios. Tratava-se sim da liberdade cristã versus escravidão. O resultado do encontro de Paulo com os apóstolos em Jerusalém foi que eles reconheceram que Paulo tinha sido confiado o mesmo evangelho. A única diferença entre eles é que haviam sido chamados para pregar em diferentes esferas. Isso é bem legal de colocar, né? Eles tinham o mesmo evangelho, mas eles pregavam em diferentes chamados para cada um, para um povo. 5.1. Do que os apóstolos em Jerusalém tiveram que ser convencidos para aceitar a pregação de Paulo? Vamos lá. Em primeiro lugar, para eles aceitarem, era ver o que o Renan acabou de falar, né? Os companheiros de Paulo, que está lá no verso 1. Que eram quem? Que eram Tito e Barnabé. Por quê? Barnabé era judeu e Tito era gentil. Barnabé é um judeu ligado ao ministério gentílico e Tito é um convertido gentil à fé cristã, produto daquela mesma missão gentia que estava em discussão
e que os judaizantes punham em dúvida. Ambos são importantes na defesa do evangelho e na pregação de Paulo, né? Então, tinha essas duas figuras aí de testemunho vivo do evangelho, é um ponto. O outro ponto é a motivação de Paulo. Ele diz que no versículo 2, parte A, ele subiu em obediência a uma revelação. Paulo foi a Jerusalém em obediência a uma revelação divina e não por uma convocação humana. Em terceiro lugar, a gente pode colocar o propósito de Paulo. Versículo 2, parte B. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de modo algum, não correr ou ter corrido em vão. O propósito dessa viagem de Paulo a Jerusalém era expor o evangelho pregado por ele entre os gentios aos cristãos de Jerusalém e aos apóstolos. Paulo estava muito interessado em que os crentes e os apóstolos conhecessem o conteúdo da sua pregação. Em quarto lugar, o evangelho pregado aos gentios é o mesmo pregado aos judeus. Eles expôs o evangelho que prego entre os gentios. Como John Stott reconhece, não existe um evangelho paulino, petrino ou ainda joanino, como se fossem totalmente diferentes um do outro. Isso é um erro. Os apóstolos não se contradizem. Há diferença de estilos, de ênfase, de esfera, mas apenas um evangelho. Em último lugar, o evangelho pregado aos gentios é o evangelho da liberdade. Adolf Pohl está certo ao conjecturar que o cristão livre não é o ser humano deixado solto, mas aquele que vive com seu libertador e para o seu libertador. Fora do senhorio de Cristo, a liberdade é uma ilusão. Então, somente encobriríamos nossas paixões e desejos com uma palavra grandiosa. Então, a pregação de Paulo, ela consistia nesse testemunho do evangelho através dos companheiros dele, Tito e Barnabé, a sua própria motivação, que não era a motivação humana, mas ele era motivado por um comissionamento de Deus, o propósito que ele tinha, que era expor o evangelho, e ele era pregado aos cristãos, aos gentios, perdão. Depois, o evangelho pregado aos gentios é o mesmo dos judeus, é um só evangelho. Então, essa questão que o John Stott coloca ali na abertura da introdução dessa pergunta, que era a ênfase que cada um dava, né? O apóstolo Paulo mais voltado aos gentios, mas era o mesmo evangelho, era a mesma essência. E esse evangelho da liberdade, não da libertinagem, mas da liberdade em Cristo, onde nós, em Cristo, de fato, somos livres. 6.1. Quais são algumas versões distorcidas do evangelho que você já ouviu? E parece que eu pulei uma pergunta, Renan. Vou olhar aqui. 6.2. Que resposta você daria a alguém que sugere que o evangelho deve ser atualizado e revisado para atender às novas necessidades desse tempo? Então, são duas perguntas aí que você vai responder com o seu grupo. Renan quer falar um pouquinho sobre elas? Vou só fazer um comentário sobre a segunda pergunta, que é a que não está no slide, mas já encerrando a minha fala de hoje também. O evangelho deve ser atualizado hoje em dia para que ele se converse, né, com o nosso tempo. Como que isso acontece, né? A gente precisa entender que a nossa fé, ela se relaciona sim com o nosso tempo, e ela deve se relacionar com o tempo, né, com a cultura, com o momento em que vivemos. A gente produz teologia para o tempo em que a gente vive, né? Então a gente deve se relacionar com a cultura, a nossa fé se relaciona com o trabalho, com a família, com as demais demandas sociais, e isso é cristão, né? Então a gente encontra no decorrer da história muitas contribuições de cristãos na saúde, na política, na ciência, na arte, na cultura, na música e etc.
né? Mas algo que é central, que não se muda. É o evangelho pregado por Paulo. É aquele evangelho que ele diz: se eu mesmo pregar algo diferente daquilo, eu devo ser considerado amaldiçoado, assim como qualquer pessoa, até mesmo um anjo, né? Então isso não muda, que nós somos salvos somente pela fé em Cristo, mediante sua graça que é derramada sobre nós. A salvação é do início ao fim uma obra sobrenatural vindo de Deus como um presente a nós. Então algumas coisas elas não mudam, algumas coisas elas não vão mudar. A gente não pode ser um cristão que acha que a gente já vive na eternidade. Temos o já e o ainda não, que nós já conversamos sobre isso. Nós já somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui. Nós temos uma obra a fazer aqui. Nós temos sim que conversar com o nosso tempo, mas as verdades do evangelho, elas não mudam. Nós somos salvos somente por Cristo e por nada mais. Por mérito nenhum humano, o homem não vai poder fazer nada por isso, e isso jamais vai mudar. Amém. Para concluir, para encerrar esses dois temas, pense sobre que mudanças você ainda precisa que Deus faça em sua vida e também que você possa compreender a cada dia mais o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe, queridos, que você possa ter aprendido bastante hoje nessa jornada. Hoje nós trabalhamos dois temas, né, que é a mudança radical e um só evangelho, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até mais, Renan, Deus abençoe. Até mais, pastor, Deus abençoe meus irmãos e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal, Deus abençoe.